Já podemos começar, Igor. Acho que já podemos. Welcome a todos aqui presentes e thank you por aparecerem e responder ao convite, né, que vos foi feito para participar desta sessão about Quality Assurance, e teremos a Zubaida e a Leila. Aqui, pelo menos do meu lado, a Leila está do meu lado esquerdo e a Zubaida está do meu lado direito. Não sei se é o mesmo do vosso lado, mas enfim. Antes de iniciarmos com a talk, né, eu vou aqui me apresentar só para a questão de contexto e também falar um bocadinho da Lepsta, sem levar muito tempo, que é para focarmos naquilo que nos traz ao dia de hoje. Bom, eu chamo-me Igor El Sambo, mais conhecido por El Sambo. Zubaida tem várias formas de me tratar, mas enfim. E sou local leader para Lepsta, o chapter de Maputo, e então decidimos trazer este evento como forma de responder aquilo que são parte da nossa missão, né, como comunidade de desenvolvimento. Basicamente o que nós procuramos trazer é trazer tópicos um bocadinho fora do comum, porque nós acreditamos que desenvolver ou questão de desenvolvimento de software não é só programar, não é só code all day. E se nós queremos continuar a criar soluções e poder exportar soluções além fronteira, não só consumir, temos que estar preparados para poder responder aquilo que é a demanda mundial e a todos os níveis, em termos de qualidade, não só quantidade. Sem querer alongar, dizer que podem igualmente explorar os outros canais deste Discord server. Sempre terão updates de eventos que acontecem semanalmente a partir de vários cantos de África e do mundo. Então, vou deixar este espaço para a Leila e a Zubaida, vão falar do tema que nos traz aqui hoje, e depois podemos igualmente deixar as nossas questões no Q&A, no canal do Q&A, podem ver aqui mesmo neste server. E podemos seguir. Sejam bem-vindos. Thank you. Igor. Thank you a todos por estarem aqui. Nós vamos começar a nossa apresentação. Nós vamos falar sobre, como já sabem, né, sobre introdução a Software Quality Assurance. Então, os speakers de hoje são eu, né, Leila Boaz. Eu sou formada em Engenharia Informática e Telecomunicações pelo ISUTC e atualmente trabalho como QA Engineer na Vodacom. E outra speaker é a Zubaida, que também se formou no ISUTC, no mesmo curso, e também atualmente trabalha como QA Engineer na Vodacom, minha colega. Ok. Ok, então os contents da apresentação. Primeiro nós vamos falar um pouco sobre Software Quality Assurance, depois vamos falar o que é ser QA Engineer, porque eu sei que muita gente não tem ideia do que fazemos. Vamos falar de algumas coisas que nós gostaríamos de ter sabido antes de nos tornar QAs, alguns mitos sobre ser QA Engineer. Vamos mostrar aqui um pouco o roadmap, né? Um roadmap bem básico de o que deve-se aprender para se tornar QA Engineer. E depois vamos fazer uma pequenina demonstração muito high level mesmo. E depois vamos abrir espaço para perguntas e respostas. Right, mas antes de começarmos, como nós queremos que essa apresentação seja bastante interativa, vamos começar com esse statement, que é tipo, um software de qualidade é um software sem bugs. Então vou pedir para pelo menos 2 pessoas, né, fazerem unmute e dizerem se concordam ou não com esse statement. Vamos lá. O que vocês acham de verdade ou não? Software de qualidade é um software sem bugs. Don't be shy, guys.
Alguém está no chat a falar alguma coisa? Eu vi que Ludmilla fez unmute. Ludmilla, please. Partindo do princípio que não existe software sem bugs, eu não concordaria com essa frase. Eu não acho que existe, a não ser que seja só tipo print hello world. Aí sim. Mas fora disso, não. Então, não. Eu não acho que um software de qualidade seja um que não tenha bugs. Ok, nice. Uma outra pessoa, se tiver... Eu não estou a conseguir ver chat nem nada. Posso testar alguém aqui? Jéssica, Ned, Igor, someone. Someone. Unmute yourself. Epá, eu como devo, eu sei que isso não faz sentido, porque estaria a ferir os meus sentimentos. Então, acho que podemos ficar a saber que eu sou do contra quanto a esse statement. Ok, right. Ok, é verdade, sim. Desculpa, é verdade o que vocês estão a dizer. Um software de qualidade não significa que é um software sem bugs. O que nós temos que garantir é que nós temos, primeiro, um menor número de bugs possíveis. E segundo, se nós formos a ter bugs, nós temos que saber como é que nós vamos responder ou como é que nós vamos agir caso isso aconteça. Porque nós não podemos garantir nunca que vamos ter um software completamente livre de bugs. Temos que garantir o máximo, estar mais próximo da perfeição possível. Mas a perfeição nós nunca vamos conseguir chegar. Right. Ok, então isso nos leva para o outro ponto, que é falar um pouco sobre Software Quality Assurance, que é basicamente um conjunto de atividades para garantir que o que foi especificado é o que nós vamos entregar. Então, outro ponto sobre a qualidade de software, além de que nós nunca vamos ter um software perfeito, é que nós temos que garantir que o nosso objetivo é garantir que o que nós combinamos com o cliente ou com os nossos stakeholders é o que nós vamos entregar a eles. É só isso. Então, um software de qualidade é aquele que atingiu todos os objetivos que foram definidos no início da concepção do projeto. Ok, right. Vão me dizer se estiver a escutar alguma coisa. Zubaida, podes me ajudar um pouco? Consegue escutar? Yes. Yeah, ok. Então, vamos aqui partilhar um vídeo com vocês e depois do vídeo também vamos pedir espaço para comentários, para vocês dizerem o que vocês acharam do vídeo, né? Então, basicamente, é sobre o tema o que é um QA Engineer. Vamos ao vídeo. Tu não consegues ver? Não consegues ver? Tem um... Puxa os speakers para cima a de aparecer o vídeo. Ok. Vou colocar o vídeo mais ou menos daqui. Já consegues ver? Não. Can you see now? Ok. Eu pelo menos estou no canal de streaming. Ele tem que clicar na tela de streaming para entrar. Aqui conseguimos ver ali, já está 9 pessoas que estão no streamer. Já consegues ver? Não,
nada. Não Consegue ver tem nossos vídeos. Não tem um quadradinho escrito stream. ao Tem que clicar aí para poder entrar. Eu não vou. Sim, no Voice Channels under Quality Assurance. Nada. Veja assim, num grupo do geral, eu mandei um link que pode entrar diretamente para o stream. Please, se tiver mais alguém que não tiver a ver nada, pode tentar seguir por esse caminho. Ok. Posso, né? Já, acho que já encontrou. Pode continuar. Ok. Vamos lá, vou começar o vídeo novamente, né? Hey! Hey! Ok, comments. Eu acho que está bem claro quem é o developer, quem é o QA engineer, mas queremos ouvir. Vocês podem ter uma ideia diferente, né? Por que que sempre parece que o developer é que falha? Por quê? Ninguém disse isso. Sim. Ninguém disse isso. Só queremos saber aqui, né, quem é o dev, quem é o QA. Ok, já que ninguém quer se Eu pronunciar. posso tentar. Pode. Pode, por favor. Aí, claramente, o Dev é o que levou o tiro. Porque ele entregou o produto para ser testado, mas ele pensava que seria testado da maneira que ele organizou, né? Porque geralmente o desenvolvedor, vamos dizer que ele desenvolve um programa para somar. Então, ele diz, pode testar. A primeira coisa que o QA vai fazer vai ser somar com números negativos. E digamos que nem sempre o developer pensa num extra case. Então, aí o developer pensou num colete à prova de balas. Então, quando ele entrega o QA pensou, ok, essa parte do colete eu já vi, mas e a parte que eu não tô vendo? Será que ele pensou? Então, ele vai lá e dá um tiro na perna para ver o quão eficaz é o colete. Isso, eu quero acreditar que ela termina QA Engineer. Eu também acho que é. Ela explicou tudo mesmo, quem é o QA, quem é o dev, e tem aqui esta frase que eu trago, que é there are two types of mind, one that loves to create a structure and the other that loves to challenge the structure. So the devs, they like to create the structure, and QAs gostam de fazer um challenge a essa mesma estrutura. Então, basicamente é isso. Ser QA é isso. Então podemos dizer que o QA e os devs não são amigos? Não. São amigos. Todos nós queremos a mesma coisa, quer entregar um produto de qualidade. Cada um de forma diferente, mas o end goal é o mesmo. Exato. Ok, passando para o next. Então vamos aqui para
algumas coisinhas que nós gostaríamos de ter sabido antes de virar QA Engineer, né? Ok. A primeira delas, que eu pessoalmente gostaria de saber, né? Que eu gostaria de ter sabido antes de virar QA, é basicamente o que é um QA, o que faz um QA. Porque parece que esse assunto não se fala, né? Parece que é uma profissão estranha. Assim, durante todos os 4 anos de faculdade, nunca ouvi falar disso. Eu só comecei a prestar atenção mesmo para o que era QA Engineer, pesquisar o que é, o que faz, quando eu vi job description, né? Para virar QA. Então, eu gostaria de ter sabido, né? Ter tido essa informação antes, porque não sabia de facto. A segunda coisa é que eu gostaria de ter sabido que um QA tem que entender um pouco dos objetivos do business e também do cliente, do business, etc. Porque o QA está em todas as fases de desenvolvimento, desde o início até o final. Ao contrário do que se pensa que QA ou tester só está lá no final, que é só para testar no final, quando tudo já está feito. Na verdade, ele tem que estar desde o início para poder ter uma imagem assim de fora de como as coisas devem funcionar, como é que os componentes devem se comunicar e tudo mais. Então, isso significa que o QA tem que entender desde o business até a parte do desenvolvimento em si. E também que testar é uma tarefa, não é uma tarefa tão fácil quanto parece. Ao contrário do que muita gente pensa e que eu também pensava, é só chegar no software e clicar nos botõezinhos de ver onde é que vai falhar, onde é que vai parar. Envolve muito mais outras coisas. A tarefa de QA envolve, por exemplo, no dia a dia, envolve fazer planning, criar cenários de teste, analisar, rever, executar testes, inspecionar, reportar esses bugs, em algum momento fazer debug, sugerir melhorias, voltar a testar, fazer isso tudo de novo e um monte de coisas. Tem que entender um pouco de muitas coisas, de código, de database, de várias coisas. Vamos falar um pouco sobre isso mais lá para frente. Para mim, o que eu gostaria de ter sabido antes mesmo de entrar neste path de QA Engineer é que nós precisamos muito do soft skill, é o nosso dia a dia, a forma como nós falamos com as pessoas, como nós lidamos com as situações é muito importante. Digo isto porque muitas das vezes nós temos que reportar bug aos devs. Pode parecer simples, mas não é. Nós temos que arranjar sempre formas, como é que nós vamos conversar com eles, comunicar um defeito sem que eles levem muito a peito, porque eles têm aquela meu software está cool, eu fiz o que tinha que ser feito e tu chegas lá, não, your baby's ugly. Então, temos que encontrar um meio termo, né, para conversar com os devs. Não só nós temos stakeholders, project managers, que nós temos que dar satisfação a eles sobre o que foi feito, por que este bug não foi resolvido. Então, é muito importante ter esse skill, é algo que nós usamos no nosso dia a dia. E se queres seguir uma carreira de QA, tens que saber lidar com pessoas. E outra coisa é que you have to love coding if you want to become QA engineer. Eu nem tinha noção que QA engineer codificava. Eu ficava tipo, não, nós só vamos chegar ali, começar a mexer o sistema, mas não, nem por isso codificamos para ser automático. Então, se quer ser QA engineer, you have to love coding, ou pelo menos saber codificar e não achar que é algo muito boring. E também trazemos aqui alguns mitos sobre software QA engineer. O primeiro é que software testing is a waste of time. E definitivamente não é um waste of time. É muito importante nós testarmos um sistema que é para minimizarmos o número de falhas quando ele chegar aos nossos consumidores finais. Nós temos que testar e ver se aquilo vai de acordo com os requirements. Outro mito é que os developers e os testers are equal. Podemos até aceitar, mas nós pensamos de forma diferente. Os developers pensam, how can I make the application? E o QA pensa, how can I break the application?
Mas não estamos aqui a dizer que o nosso lema apenas é How can I break the application? É mais think out of the box. Muitas das vezes os developers estão mais focados no happy path, like it's working fine, mas nunca pensam se isto falhar, se isto não estiver a funcionar. So we are here to make sure they think about that. Contigo, Leila. Outra questão aqui, não menos importante, que muita gente acha que mulheres são melhores testers, né? Basicamente, isso não é bem verdade, né? Porque, de um lado, para ser tester ou QA, tu tens que ser um pouco organizado, tens que saber um pouco sobre todo o ciclo de vida de um software, tens que ter um pensamento crítico, que é uma característica que os homens acham que é mais deles. Então, não está muito relacionado só a características femininas, mas também a características masculinas. Então, se tu queres virar QA, podes virar QA independentemente, né? Yes, there is no job for woman or man. If you like the job, it's the job for you. Exatamente. Outra questão também é que testing tem que ser completamente automatizado, né? Porque o que fica a aparecer já é que testes manuais, manual testing já não tem alta, já não se fazem, mas isso não é verdade, né? Em algum momento, nós próprios como QAs entramos no software, muitas vezes, na verdade, e vamos clicando mesmo nos botões, fazemos esse teste todo manual, mas também temos que saber, claro, automatização, mas que cada um desses dois tem objetivos diferentes. Testes manuais, objetivo é um objetivo mais exploratório, explorar software end-to-end, mas testes automatizados tem mais a ver com integração e criar o reporte desse teste todo e and so on. Outro mito é que um QA engineer is a failed software developer. Isso não é verdade também, porque só temos que ter um conceito básico aqui, que um QA tem um mindset completamente diferente do mindset de um developer. Os dois sabem codificar, tudo mais, mas um developer tem o mindset, como nós falamos lá no início, né? De criar a estrutura. Ele quer resolver o problema que ele tem ali na frente dele. Enquanto que o QA Engineer quer desafiar essa estrutura. O QA Engineer é o master, né? Da qualidade, né? Da team. Mas também não quero dizer com isso que a qualidade da team, do software, é só tarefa do QA. Não é verdade. Developers, todos somos responsáveis por garantir que temos um software de qualidade, mas temos um especialista de qualidade na team, que é o QA. E o último mito, não menos importante, né, é que um QA engineer só é caçador de bugs, a vida dele gosta de bugs, QA só quer bugs. Também não é verdade, nós também não gostamos tanto assim de bugs, mas como eu já disse, nosso objetivo é garantir a qualidade. Então, cada um fica nos seus objetivos. Developers têm o objetivo deles de cumprir a tarefa e nós temos o objetivo de olhar para a coisa de uma forma diferente. Para todos, chegamos a um objetivo comum, que é entregarmos o software com a qualidade e com tudo que nós esperávamos. Ok, passando para o próximo ponto, que é basicamente o roadmap que nós fizemos para quem quiser se tornar QA, né? O que deve saber, o que deve aprender e por aí vai. O primeiro ponto tem a ver com ter fundamentos de computação, né? Na verdade, eu não estou aqui a dizer que isso só com a universidade, com a escola é que se aprende. Mas eu pessoalmente, nós as duas, né? Começamos essa jornada toda na faculdade, né? É onde nós aprendemos linguagem de programação, lógica de programação, ciclo de desenvolvimento de um software, todas essas fases, tudo isso que é importante saber para iniciar como QA, porque
antes de ser QA, tens que saber também desenvolver e entender um bocado de lógica, que é para poder conhecer o software, tipo, end-to-end. É também necessário ter skills de QA, saber o que é test levels, components, integration tests, acceptance criteria, fazer testes exploratórios, and so on and so forth. Pois é, então, depois de eu já saber, ok, QA faz isso, existe esse tipo de teste, existe aquele tipo de teste, o objetivo deste tipo de teste é este, e saber também desenvolver, podemos passar já para uma outra área que está em alta, que é desenvolvimento na web, né? Então, é importante também ter um pouco de conhecimento do Web Automation, então é aqui onde entra Selenium, entra o Cypress e tudo mais. Também necessário ter noções de API testing, tools para fazer testing de APIs, fazer request, HTTP request, assertions, usar frameworks de teste como REST Assured para Java, PyTest para Python, test para Node.js, And then, estamos aqui para o próximo, que é também uma outra área, que é Mobile Automation, que é parecido com Web Automation, mas a questão é que Mobile Automation é para mobile, celulares, né? Android, iOS, etc. E Web Automation é mais para web mesmo, websites. É também necessário saber, ler, ter noções básicas de performance test, software, JMeter, por aí em diante. E por último, mas também não por último, é necessário também, em algum momento, depois de já saber isso tudo, começar a entrar outros conceitos de DevOps, começar com CI/CD pipelines, entrar para cloud também, com alguns provedores como a própria AWS, o Google Cloud, and so on, porque nós sabemos que também a área de tecnologia já é uma área que está sempre a mudar e a melhorar, então estaremos sempre a aprender, né? Como costumamos dizer, nós lá, nosso lema é CI, Subaita. Continuous learning, continuous improvement. Exatamente. Ok, let's go. Fazer uma pequena demonstração. Eu vou parar de partilhar. Agora, Zubaida, contigo. Vou partilhar o meu ecrã para mostrar mais ou menos como é o nosso dia a dia, o que nós fazemos e algo um pouco básico, né? Muito básico. Acho que aqui tem devs só, né? Então estarão familiarizados com o que eu vou fazer. Vou projetar. Não, ainda tá. Ok, já está. Já estou a projetar. Eu estarei aqui a fazer pequenos testes, né, para mostrar como nós fazemos assertions por aí, de uma API University, que é uma API que devolve universidades around the world. Posso fazer um send aqui. Ainda está visível, né? Que eu não consigo ver daqui desse lado. Está visível. Ok. Então, esta API devolve universidades around the world. Nós podemos usar filtros que é para devolver universidades de um certo país, de uma certa província nesse país, com um certo nome, uma certa página na web, e vou mostrar como é que nós fazemos isso. Tipo, ao mais básico level, né? Primeiro nós fazemos um test plan, né? Uma coisinha parecida com essa, mas variam. Tem QAs que fazem de uma certa forma, depende muito daquilo que estás a usar, o QA está a usar. Fiz esta pequena tabela onde nós temos o test case, a descrição do que o teste vai fazer, qual é a URL em que estaremos a fazer este teste, qual é o HTTP method, o test data e o expected result do teste. Então, nós primeiro vamos fazer um teste em que lista as universidades existentes em MOZ, na API,
E também vamos listar, verificar se o esquitem, se ele lista simplesmente o esquitem, e verificar se o esquitem está na província de Maputo, se o state province é Maputo. Para tal eu vou usar Python por razões de escolha, né? Mas pode usar Short, Java, Outras escolhas são. Leila usa. Não vou comentar muito. Quando tenho ideia, eu uso o PyCharm porque I feel more comfortable in that. É mais easy. Tá. Quando eu faço, por exemplo, um package, é que eu costumo usar, a começar com teste, é mais hábito, porque quando tu mandas os testes para a pipeline, se tiver a usar uma pipeline, ele simplesmente lê os testes quando eles começarem com testes. So, se forem a vir aqui a escrever nas classes, teste é mais por isso, por hábito. Cria aqui um file, demo. E vou fazer, para nós fazermos um request, nós temos que importar a library de HTTP do Python, que é o nome de requests. So, requests. Ok. Vou precisar também da URL da API. Deixa eu tirar aqui. Tá, fazer copy-paste, pai. Bem, para quem está a começar, eu não tinha como não fazer copy-paste disso. Para quem está a começar a escreve isso, pai. Eu sempre aconselho a não fazer copy-paste, que é para ficar familiarizado com isso. Mas é discutível, porque a Leila vive de copy-paste. Então, Ok, vamos fazer o nosso primeiro método, que é para testarmos, deixa eu abrir aqui, que é para fazermos o list all university from Moz. Vamos fazer o list. Então, para os métodos é a mesma coisa, nós sempre temos que começar com teste aqui no código. Aqui já não é questão da pipeline ler, é mesmo do framework de teste. Se nós colocarmos, por exemplo, aquele nome list all universities, ele não vai identificar isto como um teste. Então, vamos escrever um teste, ele logo dá aquele run aqui ao lado, é para dizer que isto é um teste. So, ok, temos de fazer o nosso request, criamos uma variável de response, onde nós chamamos aquela library request, e o HTTP método que nós queremos pode ser um post, pode ser um put, pode ser um delete, se tivermos a apagar algo, mas como queremos fazer o list, vamos fazer um get. E o nice desta ideia eu gosto porque ele indica tipo o que o get recebe. Ele recebe uma URL, parâmetros, headers and so on, mas hoje eu vou usar apenas dois, que é a URL e os parâmetros. Então, nós já temos a nossa URL ali, URL, e precisamos dos nossos parâmetros, porque nós queremos listar as universidades que estão em Moçambique. So, parâmetros, country, como parâmetro vamos usar o country e indicar qual é o country, Moçambique. Cool, so nós já temos aqui o nosso request feito. Nós podemos fazer assertions, por exemplo, verificar se o status code, o HTTP code de sucesso que está a devolver é 200, se não é, se é um bad request, por aí. Neste get vamos fazer um assertion a verificar se o status code é 200. Eu geralmente uso o assert that, que é do assert py, para mim é muito mais simples, human readable, so I will use here. Então, coloco assert that, a nossa resposta, que é esta que nós fizemos aqui, o request, response, dot status code, porque é o status code que nós queremos verificar, fazer o assertion. Deixa eu importar aqui o assert that. E depois temos aqui um leque de opções, mas nós só queremos comparar, verificar se realmente o status code a ser devolvido é 200 ou não. Colocamos aqui is equal 200 e podemos correr o nosso teste.
correndo o teste, temos aqui o teste, passou 100%. Mas podemos também querer verificar, fazer o print daquilo que é a resposta, o que é que está a devolver, quais são estas universidades. Podemos fazer o print, nossa resposta, e voltar a correr o teste. Correndo o teste, nope, sorry, não vai fazer assim. Por quê? Porque a resposta é um JSON. So, indicamos aqui que queremos a nossa response.json. E ele devolve aqui a resposta, mas ele não devolve de uma forma good para os olhos. So, eu já criei um método e vou fazer o print com esse método, né? Só queria mostrar como é que o print aparecia aqui. So, print response.json. Por causa do indentation de Python, é por isso que a resposta aparece só uma linha, né? Mas se eu voltar a correr os testes agora, já é possível ver aqui algumas faculdades que estão em Moçambique: Instituto Superior de Relações Internacionais, Universidade Católica, Eduardo Mondlane, por aí em diante. Temos também outro teste que é, deixa-me verificar aqui, lists que tem University from Moz, ok? Vamos listar isto. Teste. From Moz. Ok. Aqui vamos usar este mesmo response, esta mesma variável, porque ainda estamos a fazer o get, a URL continua a mesma, então posso fazer copy-paste, sorry Leila. Podemos fazer copy-paste. Eu escrevi Moçambique, mas aqui nós também queremos, nosso list tem que dar esquitem, trazer esquitem. Então, nós fazemos uma combinação de parâmetros: o país que está o esquitem e o nome da universidade. Nome da universidade. Deixa eu verificar aqui o nome, porque eu não sei acentuar, é melhor não escrever. Só por isso estou a copiar, né? Só por isso, não escrevia isto. Ok. Já temos aqui o nosso request. Agora, nós aqui podemos fazer um acerte para verificar qual é o número de faculdades com nomes que tem, que a resposta tem, por aí em diante. Então, podemos fazer... Primeiro vou fazer o print, né, que é para nós verificarmos se realmente temos que tem a ser devolvido ou não. .json. Faço aqui o print. E nós temos aqui não está a ser devolvido, pessoal. Eu acho que Demogods não estão a funcionar. Demogods. Demogods. Só faz isso todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Mas acho que já está. I don't know. Não, ele devolve todas. Enquanto isso, Zubaida, por que escolheram o esquitem e não o M? Epa, não Tá sei. perto. Tá perto. Bem, eu simplesmente acho que o teste não Escreveste quer. nome e não name nos parâmetros. Oh, ok. Thank you. Eu não estava a encontrar isto. Agora Só faz isso todos os dias. Hoje. Outro ofício. Não daqueles pais que ficar toda noite. Exatamente. Mas, ok, aqui nós podemos verificar, nós vimos que temos só temos uma entrada na database, mas nós podemos fazer um acerto e dizer que, olha, na database para nós tem 10 entradas que temos. Então, podemos fazer um acerto that response
.json. E podemos usar aqui para isto isLength. Alguém não está on mute? Eu vou ver. isLength nós colocamos 10, mas nós sabemos que só temos uma entrada e corremos o teste e ele vai falhar. E ele vai dizer que expected é simplesmente esta uma entrada que temos e vai nos dizer que não é 10. Agora eu vou voltar a colocar um aqui. Não. Aqui onde temos 10 e o teste vai correr. E ele vai passar porque realmente só temos uma universidade com um name esquitem, não nome. O último teste é para verificar onde está. Vamos lá ver aqui. Ok. Se o State Province do Esquitem é Maputo. Copiar aqui. Fazer o paste. Maputo. Ok. Para tal, precisamos deste mesmo request aqui anterior. Vamos lá fazer copy disto. Yeah. Cool. Já está. Ok, assim está melhor. Para fazer a session disso, nós levamos a resposta. .json. Nós sabemos que a resposta é uma lista, como nós vimos aqui. Quando nós fazemos o get, nós temos uma lista a ser retornada. E para a lista, nós temos que ir procurar na posição Y, na posição X. Geralmente, se fosse num dia normal de trabalho, nós estaríamos a usar loops, etc. Mas, como é para demonstração, eu vou colocar aqui hard-coded. Então, nós queremos na posição 0, porque só temos um único elemento. E no State Province, que é o que nós queremos comparar. State Province. Verificar se realmente está escrito Maputo, que é a província onde está Esquitem. Podemos fazer aqui is equal to Maputo. E este teste falha. Não é Maputo, é none, quer dizer que é nulo. Mas podemos verificar, porque às vezes os devs podem dizer que os testes falharam por tua causa, so it's good. Fazer a verificação, qual está a ser a resposta, para verificar o State Province. Então, se eu fizer o print, onde é que está o print aqui? Acho que tens de colocar antes, né? Ele não. Eu coloquei depois. Não, colocaste o print antes. Não tinha visto, tinha colocado depois. Thank you. Vamos lá ver o que vai acontecer. Yes. E aqui está, o State Province é none. Então, depois de verificar que o problema não é o teu teste, é aquele momento chato em que nós ligamos para o dev. Não, mas não está. Por que está a devolver? Por que não está a devolver? E ficam aí a discutir até resolver o problema. So, basically, é isso que nós fazemos no nosso dia a dia de trabalho. Não é boring, é bem divertido. Caçar bugs, né? É isso aí, guys. Ok, vou voltar a fazer share do ecrã. Ok. Conseguem ver já? Do Biden? Processing do meu lado. Já consigo ver. Ok. Então agora nós queremos ouvir as vossas perguntas, comentários, o que tiverem para dizer, né? Se quiserem saber alguma coisa também que não falamos, feel free. Pois é. Feel free, guys. Thank you. Eu vou estar aqui a puxar algumas cenas que o pessoal deixou no canal de Q&A, né? Ok.
E, bom, primeira dúvida é minha. Oh, boa. Eu queria saber, né, se para eu começar a aplicar a vagas de Q&A, eu tenho que estar com todos aqueles pontos do roadmap, e depois o Prix ainda acrescentou, se caso não seja isso, caso não seja essa a possibilidade, né, a partir de que estágio eu posso começar a aplicar a vagas? Não sei se ficou claro. Ficou? Claro. Tu vai ter que responder? Bem, não é necessário, né, teres aqueles que podes voltar ao roadmap, please, tá? Para eu estar aqui a verificar. Deixa eu abrir a janela. Ok. Yeah. Não é necessário teres estes todos skills para fazer já apply para uma vaga de QA. O que é necessário é ter conhecimentos básicos. Por exemplo, não podes concorrer a uma vaga de QA e não saberes o básico de web. Like, não conheces como é que a web funciona, como é feito os requests. So, se tu já conheces pelo menos como é que a web funciona e tens noções de como codificar, já é um step. Tu já podes concorrer a uma vaga de QA e depois continuar com o Continuous Learning, Continuous Improvement, né? Mas é um pouco importante ter conhecimentos básicos sobre a web. É um must, muito importante. Yes. Ok. Disseste? QA, ok. Next. Outra pergunta? Ok, thank you. Depois, então, o XNED também pergunta se com que frequência vocês têm de ver o código do desenvolvedor para poder perceber o bug ou ajudar a corrigir. Well, na verdade, como nós já dissemos, nós olhamos as coisas mais de um high level. Então, eu, pelo menos na minha experiência, não olhei muitas vezes para o código dos developers. Em algum momento olhei, sim, fizemos debug juntos e tudo mais, mas tipo, não é assim uma coisa que eu faço todos os dias ou diariamente, né? Algumas vezes sim, porque o código é de todos, né? Da team, qualidade de todos da team, temos que estar para nos ajudar. Mas não, eu faço o meu código numa linguagem que normalmente pode ser bem diferente da linguagem de programação que o developer está usando. O developer pode fazer aplicação usando, sei lá, JavaScript, o outro pode fazer a aplicação utilizando Java e eu usar Python ou usar JavaScript. Não tem nada a ver. É um código bastante separado do código do developer. No meu caso, antes eu não olhava muito porque eu usava uma stack diferente que os devs e não percebia muito o código deles. Mas depois passei a usar a mesma stack que os devs e não que eu vá fuxicar o código deles, mas sempre que eu faço raise de um bug e eles estão ali e dizem vou fazer fix contigo, eu vejo o código e se for algo que eu posso ajudar, eu ajudo, senão não ajudo. Mas nem sempre estamos lá no código. Ok, Yes. thank you. Ainda bem que falaram de stacks, porque o Nelson estava aqui a perguntar se Q&A é só para web apps. Não, absolutamente não. Yes, eu sei porque que ele perguntou, porque eu estava a dizer que tens de ter noções de web. Exato. Não, mas nós sabemos que muitas das coisas que nós trabalhamos agora é sobre a web. So, é um bom começo para quem quer ser QA, ter noções de web. Mas existe mobile automation também, como nós já mostramos aqui. Então, pode ser uma vaga de QA engineer por mobile automation, por aí em diante. I see. Como agora trabalhamos mais com APIs and so on. Exatamente. yes. Ok, ainda temos mais duas questões do Carlos. A primeira, como é que vocês fazem os test plans como Q&As? E ele acrescentou
quais são as bases que usam para realizar esse mesmo plano de testes? Ok. Posso responder. A primeira pergunta é. Podes repetir? Como é que fazem os test plans, os planos de teste, no caso? As Ok. Q&A engineers. Ok. Primeiro, como já havia dito, nós temos que ter um conhecimento bem profundo de como o software deve estar a funcionar, ou seja, os requisitos. Então, nós sabemos que essa feature tem que ter um botão que vai fazer imprimir todas as faculdades que estão na cidade de Maputo. Então, eu sei que o requisito é esse, imprimir todas as faculdades que estão na cidade de Maputo. E sei também que outro requisito pode ser que, caso não tenha nenhuma faculdade, ele tem que devolver uma resposta a dizer que não tem nada na lista. Ou talvez, se ocorrer algum erro do sistema, ele tem que devolver uma mensagem que informa que tem um erro do sistema. Então, esses são meus requisitos. Então, com base em cada um desses pontos, eu vou fazer um ou mais test cases para poder responder isso tudo. Outra coisa E a segunda... sim, vai. Tipo, acrescentando o que a Leila disse, outra coisa que acontece é que no início de um projeto, de um trabalho, vai se desenvolver um software, é necessário fazer um acordo, né? O que é que vai ser feito, como é que vai funcionar, e o QA e os devs têm que estar lá para todo mundo saber que em caso de falha é isto, em caso disto é isto, né? Nós indicamos como é que o sistema vai se comportar e temos isso tudo escrito, é um acordo escrito que nós temos, sabemos como é que vai fazer. E com base nesse acordo é quando nós começamos a desenvolver o nosso test plan, fazer os happy pass, os non-happy pass, por aí em diante. Nice. Acho que a segunda é essa que estavam a responder em termos do plano geral, em termos de requisitos e so on, porque o Carlos perguntava quais são as bases que usam para realizar os planos de teste. Sim. Bases são esses requisitos. Nice. Ainda temos pelo menos duas pessoas que estão aqui a tentar colocar as suas dúvidas. Enquanto eles não colocam as dúvidas, eu queria voltar um bocadinho para perceber, aliás, para comentar, né? Porque falaram de testes automatizados quando falavam de mitos. E eu lembrei que vi uma vez que mesmo big companies como o YouTube, para poder suprir a questão dos vídeos, harmful vídeos e que ferem a privacidade, eles têm um algoritmo baseado em AI que permite retirar os vídeos, só que mesmo assim eles ainda até hoje têm pessoas reais a cuidarem dessa parte. Isso para dizer que nem sempre a automação é 100% eficaz. Pois. Já temos aqui as nossas questões. O Asler diz o seguinte: uma vez que da QA usa uma linguagem diferente, isso não dificulta a documentação dos use cases e causa trabalhos individuais entre os Q&As. E continua: como sabemos que os números de testes definidos são suficientes para cobrir um software? Não sei se perceberam, preciso repetir. Ok, aí são duas perguntas. Vamos lá, uma por uma. A primeira pergunta era se temos códigos com linguagens de programação diferentes, se isso não vai criar silos, né? Entre os QAs. Entre os QAs e os developers. Pode falar, Zubeda. Deixa-me ver se eu percebi. Entre os QAs e os developers, é isso? Ou entre os QAs que estão a trabalhar juntos? Que estão a trabalhar juntos. Ok. Ok. Podes responder. Bem, se estivermos a trabalhar num projeto, o que acontece é que nós, como QAs, decidimos qual é a stack que vamos usar para colaborar. E muitas das vezes não é suficiente um QA, por exemplo, só conhecer REST Assured. Tem que pelo menos ter base ter base de PyTest em Python, porque às vezes REST Assured não cobre os testes que nós queremos fazer, ou às vezes não é tão eficiente assim. Eu já tive o caso de ter de trocar
de framework para poder fazer testes. Então, se for um caso de colaboração entre QAs, senta-se, discute-se qual é a melhor stack, qual é a stack que estão confortáveis em trabalhar os QAs e vai-se trabalhar assim. E a segunda pergunta era como é que nós definimos o número de testes, como é que sabemos que o número de testes é suficiente? Yeah. Eu acho que nós nunca sabemos, porque nós temos que testar o conjunto de situações mais prováveis e improváveis que nós tivermos e nós encontramos. Mas nós nunca vamos conseguir testar tudo. Se é uma calculadora, não vamos conseguir colocar todos os números de 1 até infinito, porque infinito é infinito, né? O que temos que fazer é tentar testar, por exemplo, extremos, né? O menor número, o maior número possível, infinito, zero, dividir por zero. Essas situações que são prováveis de acontecer e algumas que também sejam improváveis, mas, again, nós não podemos prever tudo, não é possível. Não é humanamente possível. E às vezes dá-se aquele caso de nós fizemos o test plan, os devs também já verificaram que, olha, vai-se testar isso, faz os testes e depois o QA decide fazer um teste exploratório no sistema e descobre que tem mais alguma coisa que não preveu e depois fala com os devs, encontram um meio termo, vão ao test plan, alteram, vão adicionar e sempre que se encontra um bug que não foi previsto no test plan, nós vamos para lá, alteramos e fazemos um automated test que é para prever que esse mesmo bug não aconteça no futuro, porque nós podemos informar o dev, ele fazer o fix e depois o erro voltar a acontecer porque nós não temos um teste para aquele erro específico. Então, é algo que vai mudando com o tempo. Nice. Right. I guess it's all, a não ser que alguém ainda tenha alguma dúvida por deixar ou a partir daquilo que nós respondemos ainda mantém-se alguma insistência, mas pelo que vejo aqui conseguimos responder a todas as questões. Caso contrário, please, podem deixar aqui. Yes. Ok, Trick está a digitar aqui. So, I think we can wait. Let's wait. Agora, sobre o roadmap, existe algum ponto... Isso sou eu a comentar. Existe algum ponto onde nós podemos ter resources para aprender ou temos que ir por ponto? Por exemplo, se é Computer Science, tem que ir procurar estudar cerca de Computer Science, depois seguir adiante, ou existe um ponto onde posso ter resources para todos? Supaita, acho que podes partilhar aquele link daquele, acho que é Testing University, né? Outra vez. Deixa eu ver aqui o link, em que eles têm vários pads, tipo, se quer ser automated test e quando usas Java, enquanto usas Python, eles têm vários pads, eu vou partilhar. Acho que tem para API testing, para web automation, provavelmente para mobile também. Então tem alguns pads lá que seguem um pouco desse roadmap que nós mostramos. Então lá tem alguns vídeos e algumas aulas que explicam um pouco sobre isso. E também tem vários canais no YouTube, cursos pagos e não pagos que ensinam tudo isso. Não precisa de muito. A internet tem tudo. Ok. Nice. E a Frix já deixou aqui, parecem ser várias questões. Leila disse que só descobriu sobre Q&A depois de ver um anúncio. E ela concorreu para esse tal anúncio ou aprendeu mais sobre Q&A e acabou concorrendo para um outro anúncio no futuro. E depois continua, diz que é mais para perceber um pouco sobre as expectativas de conhecimento específico de um júnior Q&A. Ok, a primeira pergunta, eu acho que eu não entendi. É se eu... Aqui, na verdade, é só uma questão. Ele quer saber se, depois de ver o anúncio, tu concorreste a esse, ou primeiro aprendeste um bocadinho mais, depois concorreste a um anúncio no futuro. E essa é a pergunta que ele faz, né?
Não, ele diz aqui que ele quer perceber um bocadinho sobre as expectativas de conhecimentos de um júnior. Quando tu vais lá à entrevista, ele quer perceber quais são as expectativas da empresa, no caso. Ok. Primeiro, né? No meu caso, de facto, eu nunca. Talvez já tinha ouvido falar que existe Quality Assurance Engineer, mas nunca havia pesquisado o que fazia, eu não sabia nem que estava relacionado a testes nem nada. Então, o que aconteceu foi que me recomendaram a vaga, tipo, tem a ver contigo, Leila, não sei o quê. Aí, quando eu vi, foi quando eu pesquisei e depois é que concorri para a vaga. Yes. Leila fez Fiz o quê? quando concorreu para a vaga. Fiz o quê? Não entendi. Curso, estava a fazer cursos sobre QA. Sim, um pouquinho. Agora, em relação à expectativa da empresa, é um pouco do que a Zubaida disse, né? Tem que, principalmente para júnior, né? Saber programar, saber um pouco sobre a estrutura da web, se for, por exemplo, para web automation, né? Um pouco da estrutura da web. Se quiser aprender sobre Selenium, pode, se tiver conhecimento, quanto mais melhor, mas eu acho que saber programar, conhecer bem uma linguagem de programação, pode ser Java, JavaScript ou Python, saber sobre lógica de programação e ter essas noções, ser um pequeno developer, né? Por mais que seja júnior, já consegue ser um bom começo para QA. Boa. Já temos mais uma questão a ver. Vamos só permitir até as 16h15. Então, quem tiver questão, coloque ainda agora para nós podermos ganhar um bocadinho de tempo. O cálice para sempre. Yeah. Yes. Não diga nada, fique calado. E enquanto esperamos, guys, depois vai-se partilhar a gravação desta aula pelos canais do Discord mesmo, e podem igualmente ver no YouTube do Lepsa, que vai se deixar disponível também pelos vários canais nas redes sociais. Aqui tem mais uma questão do Cam Júnior. Ok. Mas quero comentar, like, sometimes as questões surgem depois das respostas, so yeah. True. Eu achei que o Medvic estaria a mandar uma questão, só que parece que parou de escrever. É digitar, aqui aparece digitando. Oh yeah, está de volta. Acho que havia desistido. Don't be shy, escreva aí. Pergunta. Ou comentário, né? Pode não ser uma pergunta. Não sei se é permitido falar. Pode. Falar. À vontade. Eu tenho uma pequena dúvida, na verdade. Vocês acham que os testes automatizados irão substituir os manuais? Acho que o Igor falou um pouco disso. Não, e absolutamente não. Eu acho que não. Cada um tem seu end goal. Como eu disse, teste manual tem mais um objetivo exploratório, assim. Enquanto que teste automatizado normalmente é, por exemplo, para testar a integração de um componente com o outro, testar os resultados, assim, um a um. Mas teste exploratório tem um outro objetivo. Então, eu acho que não. Muitas das vezes, quando estás a fazer os testes manuais, é que surgem algumas ideias de testes que tu vais automatizar. Tipo, isto aqui posso automatizar, não tinha pensado nisto e tal.
Eu acho que Também. não é substituir. Então, basicamente, para vocês, essas duas formas de teste caminham juntas, né? Yeah. Com certeza. Thanks. Ok, thank you. Temos aqui o Medvic. Como são desenhados os casos de teste em caso em que os donos do produto, né, não têm uma imagem completa do que querem? Ou quando as mudanças repentinas de requisitos, ou quando há mudanças repentinas de requisitos a meio de desenvolvimento. Ok. Essa pergunta me remete a duas coisas, né? Primeiro, qual é que é o approach de desenvolvimento que estão a usar? Existem metodologias que não são abertas a mudar requisitos no meio da execução do projeto. O cliente diz exatamente o que quer, como uma caixa fechada. Nós também, assim mesmo, dentro dessa caixinha, desenvolvemos o que ele quer e no final entregamos. Mas existem também approaches em que tu podes ir sempre mudando os requisitos e tudo isso mais. Então, a pergunta que ele faz é se... Sobre isso, sorry, acho que eu me perdi a falar disso. A pergunta que ele faz qual é, Igor? Ele quer saber como é que são feitos os casos de teste, né? Quando o próprio stakeholder ou dono do produto, como ele citou aqui, não tem uma ideia assim tão completa do produto em si. E igualmente ele ainda continuou, no caso de existirem mudanças no meio do desenvolvimento. Ok. Ok, se for no caso de existirem mudanças no meio do desenvolvimento, a cada vez que se fizer essa mudança, vai se fazer um desenvolvimento, vai se especificar esse desenvolvimento novamente. Então, com base nessa especificação que for a se fazer junto com os developers e provavelmente os stakeholders, etc., vai se criar uns casos de teste que estão relacionados com aquilo que foi que o cliente trouxe de novo. E também, não esquecendo que aqueles testes que já existiam anteriormente têm que ser corridos de novo. Porque se nós adicionamos uma funcionalidade no sistema, nós temos que garantir que aquelas funcionalidades que estavam lá ainda funcionam como funcionavam antes. Tipo, o que não foi mexido tem que estar a funcionar. Então, nós fazemos, isso chama-se regression tests, temos que correr todos os testes novamente e também os testes novos. E acho que eu respondi tudo, né? Não sei. A outra coisa era... Eu acho que acabaste respondendo tudo porque os dois pontos eram quando o dono do produto não tem uma imagem completa e quando há mudanças. Então, com o regression test, acredito que conseguimos fechar. Yes. Thank you guys. It's a wrap. Muito obrigado por aceitar o meu convite, Leila e Zubaida. Não era este o tópico que era para vir apresentar, mas acabou sendo melhor. So, thank you. Thank you a todos que puderam participar, desde a Sucene até ao Div. Espero por vós nas próximas sessões. Vou deixar que a Leila e a Zubaida então fechem com umas últimas palavras. Talvez querem falar do FizzBuzz, estou a ver ali no slide, mas enfim. Bom, por mim é tudo. Muito obrigada a todos que estiveram aqui. Muito obrigada pelas questões e por tudo. Foi um prazer criar essa apresentação. Espero que vocês tenham se divertido tanto quanto nós nos divertimos a criar essa apresentação. Thank you, guys. Obrigada. Qualquer coisa, mandem-nos e-mail, vamos responder. Tá aí e-mail, tá aí nosso LinkedIn também. Podem vir fazer connection. Nós vamos fazer. Com muito prazer. Thank you, everyone. Tchau, tchau. Até a próxima. Nossa, aí. Nem a faltas, nem o quê.
Nem para. Oh, então aí. Oh, é assim. É, assim mesmo. Eu também estava à espera. Eu estava a sair para vir olhar as palmas. Não há nada aqui. Mas Divo está reclamando vir de bater palmas. Não, espera, não tirei áudio. Agora depois tirar áudio para bater palmas, velho. Estás a ver? Wagner, vá. Não tem o que eu fiz é de bater palmas. Não tem. E a Discord é um pouco estranho para apresentações. So, Yeah. yeah. E nós sofremos bastante.